Continuando o nosso vídeo depois dessa travada histórica desse microfone que também não está aguentando mais eu falar, né? Até ele parou depois de mais três horas falando. Acho que ele cansou de escutar minha voz. Falou assim: cala um pouco a boca aí, vai. Já falou muito aí, então deu essa travadinha aí no nosso vídeo, mas não tem problema, né? Quem persiste chegará ao final. E do que nós estávamos falando mesmo? Nós estávamos falando sobre o primeiro mandamento da lei de Deus e a gente começou a ver então algumas manifestações, né, desse amor a Deus. Nós vimos lá a manifestação da adoração, nós vimos ali a manifestação da ação de graça. Cadê meu catecismo aqui? Aí, ó, meu catecismo. E agora a gente chega numa terceira manifestação do amor de Deus, né, de amarás a Deus sobre todas as coisas, que a gente vai chamar aqui de petição. O que significa essa petição? Essa petição é a ajuda. Amar a Deus sobre todas as coisas pede para que eu peça ajuda a Ele. Não é à toa quando a gente reza o Pai Nosso, a gente encontra essa petição, né? Ó, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Pai Nosso inteiro é uma oração de petição, é uma oração de perdão, é uma oração de Senhor, eu preciso da sua ajuda, né? Eu preciso que o Senhor permaneça ao meu lado. Eu reconheço que só em Ti está a verdade, só em Ti está o amor, e por isso eu preciso que você permaneça ao meu lado. Um terceiro campo também que a gente traz aqui dessa manifestação do primeiro mandamento da ação de Deus é de que o seguinte: amar a Deus corresponde também a entender que o amor se manifesta igualmente como sacrifício. Maior exemplo disso, Jesus. Não há sacrifício maior, justamente porque não há amor maior do que o amor de Deus para conosco através de seu Filho Jesus. Então, quando que a gente ama? Quando a gente consegue sacrificar por algo. Quando a gente se sacrifica por amor por alguém. Quando a gente deixa de fazer coisas em nome de alguém. Se eu consigo fazer isso com o meu amigo, se eu consigo fazer isso com a minha esposa, né, por que não fazer isso para com Deus? Por que não lutar por esse grande sacrifício, que é o sacrifício de viver os seus valores, o sacrifício de viver os seus mandamentos, o sacrifício de entender que só Ele é Deus e não há outro Deus maior que Ele? É esse sacrifício que será manifestado pelo amor. Justamente porque é através dele que eu, então, compreendo muitas das coisas que acontecem na minha vida, que se tornam sacrifícios, mas se tornam sacrifícios em nome de, no caso, em nome do amor. Né? Quando Deus concede, quando Deus deixa algo de ruim, né? No sentido assim, quando alguma mazela acontece em nós, quando alguma doença nos atinge, a gente entende que é um sacrifício para amar, um sacrifício para se doar, um sacrifício para entender os planos de Deus na nossa vida, né? Um não que aparece, uma porta que se fecha, é acolher isso como um sacrifício em sinal de amor. Porque do contrário, a gente vai ficar reclamando, do contrário, a gente vai ficar maldizendo a Deus. E se nós estamos alicerçados no amor verdadeiro e não queremos pecar contra o primeiro mandamento, a gente tem que louvar, bendizer, agradecer, fazer aquilo que uma colega minha dizia, né? Sorrir com dor de dente. E como eu consigo, Mateus, atingir esse nível? Eu consigo atingir esse nível com a oração. Oração e sacrifício são coisas inseparáveis.
Não tem como eu ser uma pessoa que reza se eu automaticamente também não sou uma pessoa que experimenta, né? Saboreia o sacrifício. O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu tenho uma intimidade com Deus, se eu busco ir à Santa Missa, se eu rezo o terço, se eu vou sempre ao sacramento da confissão, eu estou amando a Deus, né? Eu estou compreendendo a Deus. Quando as coisas acontecem na minha vida, aquilo passa a ter um olhar divino. Por quê? Porque eu estou próximo da divindade. Porque eu tenho uma intimidade com Ele. Então, quanto mais eu entendo, quanto mais eu estudo, quanto mais eu rezo, mais o olhar para a realidade se torna um olhar que Deus pede que eu tenha, que é um olhar de sacrifício, um olhar de amor, um olhar de ação de graça, que a gente estava falando agora de pouco antes do vídeo travar. Diz, Senhor, tu sabes tudo, eu entendo. É sempre possível tirar algo bom de qualquer história. Lembra a historinha que eu falei da pessoa andando na rua porque estava muito calor e ela reclama porque está calor? Mas se ela olhar bem, ela está indo comprar um presente, ela está indo comprar um sorvete, ela tem a condição de andar, ela consegue ver o sol, ela sente o calor, ela pode estar no sol. Olha, eu vou aqui até dar uma extrapolada no exemplo, mas eu acho que é válido. Aquela pessoa no corredor da morte, injusta, a passos lentos, rumo à sua morte, ainda assim ela consegue olhar. E se ela tem uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, uma vida que sempre buscou ação de graça, né, que sempre buscou adorar a Deus sobre todas as coisas, essa pessoa, diante do corredor da morte, ela ainda vai olhar para aquilo e ainda vai falar assim: obrigado, Senhor, né? Estou indo ao seu encontro, né? Eu estou chegando, né? A graça de te ver, a graça de te tocar está próxima. É isso, né? É oração com sacrifício, sacrifício com amor, que gera adoração, que gera ação de graça, que gera petição, né? Que gera perdão. Tudo isso, tudo isso vai se atrelando a, ao primeiro mandamento da lei de Deus. E depois, quando a gente vai lá para o Novo Testamento, é perguntado para Jesus sobre qual é o mandamento mais importante, né? Chegam lá para ele e falam assim: olha, qual que é o mandamento mais importante aí, Senhor? Ele fala o quê? Ele vira e fala assim: olha, o mandamento mais importante que se tem é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É aí, né? É essa a grande sacada, né? A grande virada que Jesus vai dar nos 10 mandamentos. É como se fosse um anexo do primeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Traduzindo, que nós temos que nos amar, né? Nós temos que nos dar valor, nós temos que ter o corpo, a alma, o espírito voltado para as coisas de Deus. Que eu tenho que ser uma criatura amada de Deus, que eu tenho que ser bonito, que eu tenho que ser simpático, que eu tenho que ser bem arrumado, que eu tenho que cortar o cabelo, que eu tenho que pentear, que eu não tenho que ter bafo. São coisas banais, mas que fazem sentido. E quando isso é ordenado, isso me leva para mais próximo de Deus. Então, cuidar da minha saúde, ter uma vida de atividade física, ter uma alimentação legal, tudo isso me aproxima ainda mais de Deus. Por quê? Porque esse corpo aqui tem um espírito dado por Deus, então eu preciso cuidar dele. Agora, quando este sentimento de amor próprio é desordenado, quando esse sentimento de amor próximo não está no lugar que ele deve estar, então eu me torno orgulhoso, eu me torno egoísta, eu me torno soberbo. A luta nossa diária é justamente contra isso. Contra esse amor próprio que faz mal. Contra esse amor próprio que me afasta de Deus. Contra esse amor próprio que vai querer ser Deus. Lembra-se lá de Adão e Eva. Qual foi o grande pecado de Adão e Eva? Querer ser Deus.
porque eles se achavam melhores, mais lindos, mais bonitos, mais inteligentes. Amar a si é o inverso disso. É se colocar a serviço de Deus, né? É ter a humildade realmente de, olha, eu sou isto, posso melhorar, posso ser melhor, tem que ser melhor, tem que lutar para isso, mas ainda assim é graça que Deus me concede. É Deus agindo em mim, é Deus falando em mim. E isso só é conseguido com essa luta contra o egoísmo, em oração, na confissão, na meditação, na oração do Santo Rosário. É assim que a gente consegue ir dobrando a nossa arrogância, mas se dobrando diante, diante do próprio Deus. E se vocês lembrarem, no comecinho da nossa aula aqui, a gente falou sobre que o primeiro mandamento da lei de Deus tem lá então a fé, a esperança e a caridade, certo? E quando a gente peca contra o primeiro mandamento, a gente também peca contra a fé, a gente também peca contra a esperança e a gente também peca contra a caridade. Quando a gente não segue o primeiro mandamento, por exemplo, pegando ali o, a virtude da fé, a gente peca lá, sendo ateu, sendo agnóstico, duvidando deliberadamente, criando heresias, apostasias. Isso é pecar contra a fé. É pecar contra a fé quando a gente acaba colocando outro Deus no lugar desse Deus. E aí, infelizmente, nós católicos muitas vezes acabamos caindo neste mal. Né? Você vai lá na casa do católico, tem lá uma imagem, um crucifixo linda, do lado tem lá um Buda, tem um orixá, tem um, sei lá, uma Iemanjá. Amarás o Senhor teu Deus. Só pode existir um Deus. Ou o católico que anda lá com o orixá amarrado na perna. Hum, não, que Deus é esse que você está amando, né? Que você ama a Deus, mas tem um orixá na perna. Ah, é o mesmo. Então, se é o mesmo, então dê o nome de Deus, Jesus, Espírito Santo, Maria. É isso. Corremos também um sério risco, né? De transformar as coisas humanas em coisas divinas, né? Em deificarmos as coisas humanas, né? Como se a gente pegasse o que é humano, colocasse no divino, e o divino vira humano. Quando a gente vai lá e fica glorificando o dinheiro, fica glorificando as coisas materiais que são importantes, que temos que buscar, que temos que ter, que é bom ter conforto, mas isso é um anexo, não? É uma passagem, é uma vírgula de toda a grande história, que são os sentimentos, o ser bom, o amar, o ajudar, o dar esmola, o servir, que é muito maior do que fazer de Deus o dinheiro, fazer do orgulho dinheiro, fazer do orgulho Deus, fazer do dinheiro um Deus, do poder um Deus. Isso tudo aí está contra o nosso primeiro mandamento ali no caso da fé. Como a gente vai ter o pecado da esperança, certo? Quando a gente, por exemplo, não acredita que será salvo, quando a gente acredita, por exemplo, que, que a penitência não vale de nada, quando a gente não espera as coisas em Deus, quando a gente acha que a felicidade não está ao lado de Deus, mas nas coisas do mundo, isso é pecar contra a esperança. E claro, somado à esperança, somado à fé, a gente cai no próprio pecado da caridade. E todo pecado é pecar contra a caridade. Todo pecado é pecar contra o amor. Todo pecado nos afasta do amor que é Deus. Ponto. Quanto mais nós buscamos seriamente ser de Deus, mais nós amaremos. E quanto mais nós errarmos, quanto mais pecarmos, menos amaremos. Dessa forma, a gente acaba, então, meio que afastando Deus da nossa vida e, consequentemente, pecando contra o primeiro mandamento. O segundo, que é não tomar o nome de Deus em vão, acaba sendo uma consequência do primeiro, porque se eu amo a Deus, Deus para mim é tudo, eu amo, adoro, venero, idolatro. Colocar o nome de Deus em vão não está dentro da possibilidade.
Tanto que o Catecismo da Igreja Católica fala assim, ó, que não se deve pronunciar, ó, esse mandamento manda honrar e respeitar o nome de Deus, que não se deve pronunciar, senão para bendizer, louvar e glorificar. É isso, falar de Deus é falar de amor, é falar de misericórdia, falar de perdão, falar de união. Quando eu pego esse Deus e transformo ele em alguém que divide, em alguém que mata, em alguém que ah, eu vou te bater porque Deus quer, né? Eu estou jurando em nome de Deus. Você está lá pecando, né? Você está lá mentindo. Isso tudo está dentro do segundo mandamento da lei de Deus. E saiba, quanto mais nós entendermos de mandamento, melhor será a nossa confissão também. Por isso que é tão importante a gente ter claros os mandamentos. De forma especial, claro, o primeiro e o segundo. E esse mandamento do nome de Deus em vão, ele é muito importante, porque quanto mais a gente louva e bendiz o nome de Deus, mais a gente vai entendendo que ele tem uma santidade. O que eu estou querendo dizer? Que ele não é banal, né? Que ele é separado, que ele é especial, que ele é guardado, que ele é sagrado. Fala o catecismo da igreja assim, ó, o nome exprime a essência, a identidade da pessoa e o sentido da sua vida. Deus tem um nome, não é uma força anônima. E ao longo de toda a história da salvação, Deus foi se apresentando, né? Deus se apresenta como o Senhor dos Exércitos, Deus se apresenta sobre aquele que é, Deus se apresenta sobre Yahvé, Deus se apresenta sobre Adonai, a gente vai lá no grego, né? Kyrios, Elohim, e depois, lá no Evangelho da primeira carta de São João, primeira carta de São João, a gente pode resumir na Deus é amor. Deus ama, Deus se faz presente. Então, colocar o nome de Deus em vão tem que ser um exercício diário, de realmente saber da santificação, no sentido da importância, da hierarquia desse Deus na minha vida. E atrelado ao primeiro mandamento, o segundo acaba meio que sendo uma consequência. Já que Deus é tudo isso, eu não vou ficar falando em nome de Deus, né, jurando em nome de Deus, pelo contrário, né? Eu vou falar de Deus na hora que você tem que falar de Deus, mostrando, sendo, agindo, e não falando, se você não fizer isso, Deus vai te castigar. Para, né? Para. Não é por aí que as coisas caminham. Não é à toa que a gente lê: santificado seja o vosso nome. Constitui também uma das petições do Pai Nosso. Ao pronunciá-las, pedimos que seu nome seja santificado através de nós. Quer dizer, que com a nossa vida lhe demos glória e elevemos os outros a glorificá-lo. Ou seja, como que eu mostro que eu glorifico a Deus? Como que eu mostro o segundo mandamento? Como que eu mostro o primeiro mandamento? Tendo uma vida correta, tendo uma vida que as pessoas olhem e falam, poxa, que vida é aquela? Como ele é feliz, como ele é bom, como ele é alegre, como ele é misericordioso, como ele não fala mal dos outros, como ele não cuida da vida dos outros, como ele não enche o saco de ninguém. É isso. É materializar, ou seja, colocar em obra aquilo que meio que todo mundo sabe na teoria, mas na prática a gente não está encontrando muito. Depende da nossa vida. Depende do nosso coração. Que o nome de Deus seja glorificado. Então a gente tem que defender, né? A gente tem que lutar para mostrar para as pessoas esse Deus, defender a nossa fé, defender esses valores, lutar na nossa sociedade diariamente, dizer, não é isso que Deus quer, Deus ama as crianças, né? Ser contra o aborto, ser contra valores modernos que destroem a família, destroem aquilo que Deus cria. É dessa forma que a gente santifica o nome de Deus. É dessa forma que a gente afirma o que Deus é. E tomemos cuidado para não cairmos em teorias que deturpam o que Deus é. Isso é muito complicado e assustador, porque a gente está numa era muito soft, onde Deus é tudo, né? Deus ama,
Deus perdoa. Se ama é Deus. E não é bem assim, não. Calma lá. Existe uma estrutura desse amor, uma hierarquia desse amor, e isso não mudou. Tem muitas pessoas por aí que se colocam como santas nesse discursinho nova era, de que Deus ama tudo, que Deus aceita tudo, que tudo é lindo e maravilhoso. Tá? O que essas pessoas estão fazendo? Elas estão colocando o nome de Deus em vão. Porque lembram? Deus é amor, mas Deus é justo. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. E o que é pecado não mudou. Essas pessoas sofres têm uma tendência a transformar o pecado em qualquer coisa, menos pecado. Se é amor, tá valendo. Se é, se é uma energia boa, ok. E aí o significado das palavras, consequentemente, o próprio significado de Deus, vai perdendo ali o grande significado. Quantas pessoas a gente escuta às vezes assim, Deus para mim não é isso daí, Deus é uma energia, né? Deus é esse amor grande. Não, Deus é isso daqui. Deus é o Antigo Testamento, Deus é o Novo Testamento, Deus é essa história. Você não acredita nessa história, você está pecando contra o segundo mandamento. Você está desonrando o nome de Deus. Então que a gente possa pedir sempre em oração para que Deus nos ajude a santificá-lo, para que Deus nos ajude a amá-lo ainda mais, que nos dê essa graça do sacrifício no amor, para justamente viver da maneira que ele nos pede lá dos 10 mandamentos, que não mudou, que ainda são reais, né? Tem valor, tem estrutura e significado para nós. Certinho, gente? Desculpa, a aula travou no meio, né? Eu perdi ali pelo menos uns 20 minutos da aula, então peço perdão por isso, mas no final eu acho que o jogo ficou bom, deu a vitória pra gente. Peço para vocês seguirem, para vocês nos acompanharem. Tem vídeo novo todo dia tem vídeo novo. Curta, comente, né? Mexa aí nas notificações. Até a próxima aula, aula 29, a gente vai falar sobre o terceiro mandamento da lei de Deus, que é honrar sábados e domingos, no caso, o Dominus Day nosso, né, o dia do Senhor, que é o domingo. E assim vamos seguindo. Tá bom, gente? Um abraço, obrigado. Deus abençoe.